Olá, agraciados, a paz do Senhor. O tema de hoje é uma fé viva. Eu vou começar por compartilhar. Olha, a minha voz não está muito boa, mas dá para falar. Eu vou começar por compartilhar Tiago 2, 26. Eu vou ler na versão Almeida, revista corrigida. Assim diz a palavra do Senhor. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu percebi uma coisa. Eu percebi que, segundo a Bíblia, ou na visão de Deus, você só pode dizer que alguém tem fé quando ela mostra com as obras, ou quando ela mostra com as ações. Por exemplo, a mulher de fluxo de sangue. Sim, eu sei que eu dou muito esse exemplo, sim. É que eu acho esse exemplo muito prático, muito fácil, né? Pelo menos para esse momento em que eu estou a falar muito de fé, eu acho que é necessário falar da mulher de fluxo de sangue, porque ela fez algo muito prático. É muito fácil, né, falar sobre fé e tocar na mulher do fluxo de sangue. Tocar no assunto da mulher do fluxo de sangue. Talvez depois eu venha mudar o exemplo, né? Mas tanto faz. É palavra de Deus. Tanto faz. A mulher de fluxo de sangue, se ela continuasse a dizer, né, como está escrito em Marcos 5:28, se ela continuasse somente a dizer, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Se ela apenas dissesse isso, se eu apenas tocar na capa dele, serei curada, mas em nenhum momento tocar, ela não ia ser curada. Ela ia ficar mesmo só na vontade, nunca iria ser curada. Então, nós podemos dizer que a mulher de fluxo de sangue teve fé porque vimos ela tocar na capa e foi curada. Então, só para nós dizer que segundo a Bíblia, ou segundo a visão de Deus, você só tem fé quando você mostra essa fé com obras. Na visão de Deus não existe essa de que Deus conhece meu coração, eu acredito em Deus. Não, tem que mostrar com as tuas atitudes que você realmente é um cristão. Eu vou compartilhar Tiago 2, 18 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. E eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. 19. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. 20. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações, não vale nada. Olha, lamento muito te decepcionar, mas na visão de Deus, você só crê nele se você faz o que ele manda. Peço perdão, mas não tem essa de que Deus conhece meu coração.
Escuta, eu não estou a falar aqui que não estou a anular o fato de que somos falhos, né? E podemos não agir como Deus quer, algumas vezes, né? Porque somos falhos. Mas eu penso assim, tudo bem, você pode ser fraca, você pode ser fraco em algumas partes, mas deve ser forte em outro lado. Por exemplo, a minha fraqueza mesmo é mentir. Eu minto e minto tão bem. Não se preocupem. Minto noutras coisas. Quando não se trata da palavra de Deus, eu gosto de falar sério. Gosto de falar segundo a revelação do Espírito Santo, porque a palavra de Deus é uma coisa séria. Então, eu preciso levar a sério o que eu estou a falar aqui. Preciso ter bases bíblicas, né? Procuro pedir que o Espírito Santo me ensina o que eu vou falar aqui no YouTube. Mas eu estou me referindo no meu dia a dia. Eu sou uma pessoa que minto muito mesmo. Não me orgulho disso, não. Isso, Deus é minha testemunha se eu tiver a mentir. Isso tem sido o principal motivo dos meus choros no momento da oração. Tenho pedido por transformação nessa área. E eu sei que o Senhor vai me transformar, porque o Senhor eu já larguei muitos pecados que eu fazia e hoje eu já não faço. Então, essa mentira também vai acabar na minha vida. Mas nesse momento, eu sou uma pessoa que mente muito. Sim, mas apesar que eu sou uma pessoa que mente muito, as pessoas ainda me apelidam de pastora. E essas pessoas que me apelidam de pastora sabem das minhas mentiras, sabem de todas as minhas mentiras, mas ainda me apelidam de pastora. Sabe por causa de quê? Porque apesar das minhas mentiras, mas tem outros frutos na minha vida que demonstram que eu sou cristão. Então não é sobre... Deus não está a te pedir perfeição. Eu não estou aqui a falar que Deus está a te pedir perfeição, não. Não. Mas Deus está a te pedir frutos que demonstram que você é cristão. Por exemplo, eu minto muito, ok? Minto muito. Mas tem uma coisa que não me domina. Fofoca. Eu não sou fofoqueira. Eu não falo mal das pessoas nas costas dela. Não falo. Isso é uma coisa que é o meu forte. Não falo mal das pessoas. Não fornico. Tenho um namorado, mas não faço fornicação. Não roubo. Estás a ver? Apesar das minhas mentiras, né? Mas tenho minhas coisas meus frutos do Espírito Santo também. Sou uma pessoa muito paciente. E também pode ser o teu caso. Você pode ser uma pessoa que não mente de maneira nenhuma. Mas tem outras coisas que eu não faço, você faz. É próprio do cristianismo, né? É próprio do cristianismo. Então, é isso. É isso que eu estou a falar. Tudo bem, você é falho, mas as pessoas precisam ver alguma coisa de Deus em ti. Então, é isso, né? Não é sobre ser perfeita em tudo, não. É sobre as pessoas verem alguma coisa em ti. Então, você sabe quais são as vantagens de ter uma fé viva? Acontece que a fé viva, ela é responsável por te fazer permanecer em Cristo. A tua fé só se torna viva quando você pratica a palavra de Deus, quando você faz o que Deus te manda fazer. E essa fé viva vai conseguir não somente te fazer te curar, não, mas também te dar a vida eterna, mas também te fazer ser mais parecida com Deus. Então, apesar das minhas fraquezas e falhas, que são muitas, eu não me afastei de Deus. Preste atenção no que eu estou a falar agora. Apesar das minhas fraquezas e falhas, que são muitas,
eu não me afastei de Deus. Por quê? Porque tenho me esforçado. Por quê? Porque tenho procurado tocar na orla. Tiago 2, 21 a 22. Assim diz a palavra do Senhor. Como é que o antepassado Abraão, o nosso antepassado Abraão, foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Esse é o foco esse é o meu foco nesse versículo. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. O que é que isso está a dizer? Que quanto mais você obedece a Deus, mais Ele te dá poder para lhe obedecer. Por quê? Porque a Bíblia diz que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é a capacidade que Deus dá ao homem para poder lhe agradar. Então, quanto mais você obedece a Deus, mais Ele te dá a capacidade de lhe obedecer. Por isso é que você vê, cada vez mais que você se aproxima com Deus, mesmo caindo, você levanta. Mesmo fraco, você vai. Cada vez que você insiste em continuar a obedecer a Deus, em continuar no caminho de Deus, apesar das tuas falhas, você vai ver que você vai ter mais capacidade para lhe obedecer. Por exemplo, eu estou aqui, ainda tenho falhas, tenho fraquezas, ok. Mas não se compara da forma como eu era antes. Antes, eu sinto que a minha vida espiritual tem melhorado muito. Eu sinto que a cada ano que passa, a cada mês que passa, eu tenho conseguido mais manifestar o caráter de Cristo em mim. As pessoas têm olhado para mim e entendido que realmente eu sou cristã. Tenho conseguido vencer mais. Apesar que ainda tem muito que se trabalhar, mas tenho conseguido vencer. Então é isso. Eu tenho outras versões que falam que a sua fé foi aperfeiçoada. A fé de Abraão foi aperfeiçoada quando ofereceu Isaque como sacrifício. Oferecer Isaque como sacrifício significou um ato de obediência. Então, quanto mais você obedece a Deus, mais a tua fé cresce, mais você tem a capacidade, mais você recebe a capacidade de poder lhe agradar, mais você recebe a capacidade de poder fazer a vontade de Deus. Então, em suma é isso. Uma fé viva é uma fé que você pratica. Até nem deveria dizer isso, porque a fé só pode ser chamada de fé quando você pratica ela. Enquanto a fé for uma semente dentro de ti, não pode ser chamada de fé. A fé só é fé quando você pratica, quando você demonstra ela em ações. Então, espero que essa palavra possa abençoar a tua vida, possa abençoar a tua família, no nome de Jesus. Amém.